Pessoal, temos muitas novidades envolvendo o filme Superman Legacy. Isso porque o James Gunn confirmou a presença do Krypto, o Supercão, no filme. E quando eu vi essa notícia, eu fiquei muito feliz. Eu adoro o Krypto, acho um personagem tão legal dentro da família do Superman, que é uma coisa que eu sempre quis ver mais em live action. Eu acho que o único Krypto de verdade com superpoderes que a gente teve foi na série dos Titãs. E pra série dos Titãs, o Krypto é uma das coisas boas. O problema é que aparece uma vez por temporada o Krypto. Também teve um Krypto lá em Smallville, mas era completamente diferente do Krypto que a gente conhece. Por isso, sabendo as expectativas da gente ver um personagem tão importante da história do Superman no filme do Superman, eu fiquei feliz e muito na expectativa de ver isso. Só que aí, 1 minuto depois que eu vi essa notícia, eu descobri que tinha muitas pessoas que são contra a ideia de ter o Krypto no filme do Superman Legacy. Aí eu lembrei, claro, é um filme da DC. Vai ter polêmica, vai ter sempre a polêmica. Não temos paz na DC. Polêmica com o cachorro que vai aparecer no filme do Superman? Temos? Temos tudo, temos todos os tipos de polêmica. É simplesmente inacreditável que a gente tenha uma treta com Krypto Supercão, mas temos. Só que é aí que entra o que eu realmente quero conversar nesse vídeo. Porque essa treta do Krypto, ela não vem de hoje, ela vem de muitos anos atrás, de décadas atrás. De que a presença do Krypto, um super cachorro kryptoniano que vem na Terra, tem os mesmos poderes do Superman, deixa as histórias do Superman mais infantilizadas. E que foi por isso que por muitos e muitos anos, dentro das histórias do Superman, o Krypto era um assunto completamente proibido. Então, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar absolutamente tudo sobre essa treta, refletir se tem que ter Krypto, não tem que ter Krypto, tá cedo pra ter Krypto, não tá cedo pra ter Krypto, tem que valorizar outros personagens, o James Gunn tá apelando pra outro cachorrinho de novo pro pessoal ter emoção. Vamos comentar tudo isso. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito, muito obrigado pra todo mundo que faz isso. Beleza, vamos falar sobre a treta do Krypto. Bem, pra quem não sabe, né, o Krypto é o cachorro pet do Superman, que é um cachorro kryptoniano. Ele tem basicamente os mesmos superpoderes que o Superman tem. E dentro da origem dele, se costuma colocar o Krypto como um cachorro que veio na mesma nave que o Superman pra Terra, ou que veio numa outra nave. De uma forma ou de outra, quando o Krypto aparece, sempre tem essa relação do Superman com um Krypto. Só que o Krypto, nas HQs da DC, ele foi criado em 1955, que foi praticamente um ano antes, né, da Era de Prata dos super-heróis. E grande parte das histórias que o Superman teve com Krypto aconteceu justamente nessa época da Era de Prata. E a Era de Prata dos quadrinhos é um momento muito importante para a DC, tanto para o bem quanto para o mal, porque começaram a surgir muitas ideias absurdas, que quebravam um pouco a lógica que os quadrinhos originais se propunham, mas ao mesmo tempo foi uma época de muita criatividade. O Batman teve uma grande expansão do seu lore nesse período. E o mesmo aconteceu para o Superman. Mas a Era de Prata ali, principalmente durante os anos 60 e quando a gente teve a transição para uma era moderna nos anos 70, ela sempre foi um período meio que mal olhado pelos fãs de quadrinhos. Ah, mas isso é da Era de Prata, é maluquice da época. O Batmite é um produto da Era de Prata dos quadrinhos. O Batman Zurenar é um produto da Era de Prata dos quadrinhos. E quando nós tivemos essa transição da Era de Prata para a Era Moderna, que foi bem ali nos anos 70, muitos dos roteiristas de quadrinhos buscaram ter histórias mais pés no chão, ignorando boa parte do que havia acontecido ali nos anos 50 e 60. E olha só, não tô nem falando da qualidade das HQs da Era de Prata, que na minha opinião tem o seu valor. O desenho do Batman Brave and the Bold me fez entender melhor a importância da Era de Prata. Mas bem ali nos anos 70 se via a Era de Prata como uma coisa antiquada, do passado. E os quadrinhos de super-heróis que realmente estavam fazendo um grande sucesso eram os quadrinhos mais sérios, os que estavam se revitalizando. E pouco a pouco foi se criando uma cultura de querer valorizar mais as paradas sérias de super-herói. Porque os editores viram que isso vendia mais quadrinhos. Era o que o público comentava nas feiras, nas Comic Cons. O pessoal não gostava do Krypto nos anos 70, sabe? Porque era muito bobinho pro Superman. O pessoal queria ver o Superman sério. O pessoal queria ver o Batman Detetive, do Dennis O'Neil, do Neil Adams. Queria ver histórias sérias, como aquela do Ricardito com Lanterna Verde. E com isso se criou o cenário para ter histórias muito mais pesadas de super-heróis. Os anos 80 prosperaram com esse tipo de história. Demolidor, Cavaleiro das Trevas, Watchmen.
Piada Mortal, Asilo Arkham e entre outras histórias. Até o Superman do pós-crise era um Superman que tentava se estabelecer muito mais realista do que tradicionalmente ele era. Porque existia naquela época esse sentimento de que para o seu quadrinho fazer sucesso, você tinha que replicar os grandes quadrinhos, que era o Watchmen, Piada Mortal, Cavaleiro das Trevas. E por causa disso, os muitos conceitos que existiam na Era de Prata foram totalmente deixados de lado. O Krypto até podia ter, mas o Krypto iria aparecer num gibi separado, isolado. Ele não podia interagir com os grandes heróis no gibi do Superman. Você pode puxar aí as participações do Krypto nas HQs do Superman e do Homem de Aço. Ele aparece muito nos anos 60. Aí nos anos 70 ele reaparece em até algumas republicações de histórias antigas. Uma ou outra história ali perdida dos anos 80. E ele some completamente do mapa na metade dos anos 80, nos anos 90. E só vai voltar em algumas histórias na metade dos anos 2000. E justamente porque essa era a mentalidade da época. A própria DC colocou essa regra. O Superman não funciona com Krypto. A presença do Krypto nas histórias do Superman diminui o tamanho do Superman. Esse era o pensamento da época. Discordo completamente. Mas era como se pensava. O mesmo aconteceu com o Batmite. O Batmite teve aquele desenho da época dos anos 70 e ele virou um personagem folclore do Batman, uma coisa que não se fala de Batmite. Em histórias sérias do Batman, não tem Batmite. Quando aparecia um Batmite, era tipo no Batman Animated Series, para fazer uma piada do Batmite. Ele era um robô, não era de fato o Batmite da Era de Prata. O Batmite só foi voltar nos anos 2000 quando vão resgatar alguns conceitos da Era de Prata. E muito por causa de Grant Morrison. Porque com Grant Morrison retorna Batmite sobre uma nova vestimenta que tem a sua pegada clássica, mas que também é um delírio mental do Bruce Wayne. E depois a gente tem o desenho Batman Brave and the Bold, que aí sim vai trazer de volta o Batmite. Muito por causa do Paul Dini. E o Paul Dini é um personagem muito importante para essa discussão de Krypto, porque o Paul Dini ele participou do Superman Animated Series. Porque a equipe do Alan Burnett, Bruce Timm e Paul Dini trabalharam no Batman Animated Series, fizeram um mega sucesso com o Batman Animated Series, redefiniram o personagem em vários aspectos, pegando coisas dos anos 70 e trazendo à tona numa série animada. Perfeito, todo mundo gostou. E aí eles foram pro Superman Animated Series. E é quando acontece uma espécie de embate. O embate do Bruce Timm com o Paul Dini. Porque o Paul Dini queria ter Krypto na série animada do Superman. O Bruce Timm não deixou. Ele diz, adorei a história, mas Krypto não. O Krypto era completamente proibido dentro da DC. E quem estava falando isso era o Bruce Timm, uma pessoa que entende de Superman. Porque o Bruce Timm entendia super-herói de um jeito um pouco mais realista, plausível, para que o universo do Superman se encaixasse com o universo do Batman Animated Series. E bem, aí vocês me conhecem. Numa treta entre Bruce Timm e Paul Dini, votar sempre do lado do Paul Dini, mas toda a vida. O Paul Dini queria Krypto, porque o Paul Dini, ele olhava para a história do Superman e ele via toda a história do Superman. Ele não via apenas um pedaço. Ele não via apenas dos anos 70 em diante. Ele olhava tudo. Só que, bem, ele ainda era um escritor, ele não tinha poder de decisão. O máximo que foi acontecer do Krypto na série animada do Superman, que o Bizarro adota um pet alienígena e chama ele de Krypto. E deu, esse era o limite do Krypto. Um pet alienígena que não se parecia com o Krypto, que não tinha superpoderes e que era adotado pelo Bizarro. E o Superman Animated Series, por mais equívocos que eles tenham cometido em algumas adaptações do Superman, que é um pouco diferente do tradicional, eles nerfam o Superman, deixam ele muito mais no nível que ele pode apanhar, mas isso é importante para a história, então eles justificam bem isso. Só que tem outras coisas que eles nunca conseguem justificar bem, que é esse negócio do Krypto. Porque, de certa forma, fica parecendo que eles tinham vergonha da história do Superman. O universo Superman não vai ser tão incrível se tiver o Krypto. Vejam como esse pensamento, que eu vi muito nas redes sociais nos últimos dias por causa do negócio do Krypto no filme Superman Legacy, é algo que sempre existiu. Não é de hoje. É a mesma coisa que se pintar o assunto de que o Batmite vai aparecer no Batman Brave and the Bold. Muitos não vão gostar, porque tem muitas pessoas que preferem esses personagens num nível crível. E o Batmite, a essência do Batmite é uma ruptura muito forte dessa proposta do personagem. E esse tipo de pensamento vem dos fãs
E também vem da DC. A DC por muitos anos reproduziu isso. A própria DC tinha vergonha do Krypto. Pra ela só interessava o Krypto pet pra desenho animado, pra uma criança de 3 anos, sabe? Interagir com o Superman? Aí não. Só que assim, ó, nos últimos 6, 7 anos, esse pensamento mudou muito entre os fãs da DC. Houve um resgate muito grande do que acontecia na Era de Prata. A própria DC reconheceu isso. Numa das primeiras edições da Trindade do Rebirth, eles fazem alusão ao Batman Arco-Íris. Uma parada que dentro da DC sempre foi motivo de fazer piada dentro das histórias do Batman. Até no Batman Brave and the Bold isso foi motivo de piada. E aí quando a DC começa a reconhecer um pouco mais a importância desses personagens, muda um pouco a figura. O Krypto volta a interagir com o Superman. Não o tempo todo, claro, não vai acontecer o tempo todo, mas ele está ali. Você vê que a mudança de pensamento é bem forte quando no próprio filme do Krypto aparece o Superman. Existe essa necessidade de associar a Liga da Justiça com os pets, sabe? Não existe mais a vergonha de não podemos associar Liga da Justiça com pets, isso é feio, não vai fazer coerência no nosso universo. Mudou isso. Hoje se associa, se vê o potencial das histórias do Krypto. E se a gente fosse fazer um auge e queda do Krypto, com certeza ele estaria vivendo um momento auge. A história dele está sendo mais valorizada dentro da DC. Não há essa questão da vergonha dele ser contra o Superman, de prejudicar o Superman. Não, isso mudou. O Krypto ajuda o Superman e o Superman ajuda o Krypto, fazendo parte de uma coisa só. Gabriel, mas então você acha que ele tinha que aparecer no filme Superman Legacy? Ok, eu falei tudo isso para vocês entenderem que a treta Krypto ajudar ou não o universo Superman é uma coisa tão velha quanto discutir Batmite na DC. Naturalmente, quando um filme de Superman vai ter Krypto, esses debates vão acontecer. Daqui a 40 anos pode ter de novo. Mas assim, ó, a minha opinião é que a presença do Krypto num filme de Superman Legacy não prejudica em nada a ideia do Superman no filme. E pelo contrário, eu acho que até ajuda o filme. Porque a gente tem esse negócio de que muitas pessoas têm dificuldade de se relacionar com o Superman, porque ele aparenta muito mais do que um ser humano, já que ele não é vulnerável. Eu argumento a favor do Krypto que talvez o Krypto ajude o Superman a ter esse lado humano do filme. E um lado que a gente nunca viu live action. Porque um Superman que cuida do Krypto, talvez more na fazenda dos Kent ali, depois ele vai pra Metrópolis, ele deixa o Krypto na fazenda, ele se despede do Krypto, sei lá o quê. Tudo isso pode ajudar a criar cenas de emoção pro Superman, né? Dele se despedindo, não só da mãe, não só do pai, mas também do cachorro. Porque todo mundo fica reclamando. Mas eu já vi a origem do Superman. Tô cansado da origem do Batman, tô cansado da origem do Homem-Aranha. Colocar o Krypto é uma forma inteligente de você repincelar a origem do Superman com uma outra perspectiva. Sem mostrar de fato a origem do Superman, sabe? Mas o Krypto estando ali é uma ligação emocional que o personagem vai fazer com o cachorro. Eu olho pra esse cenário e de forma alguma eu penso que o cachorro vai diminuir o Superman. Assim, ó, de novo, eu não consigo entender o porquê. É a discussão Bruce Timm e Paul Dini. Eu, do lado Paul Dini, argumentando a favor do Krypto. Bruce Timm contra Krypto, argumentando contra. Gabriel, mas é que você não entendeu, é que vai infantilizar a história. Mas a verdade é que tudo depende de como você vai abordar isso. Com certeza, o Krypto pegar uma capa, sair voando aí até a Metrópolis e dar um soco no bandido que tá roubando um banco, é uma parada galhofa, né? Bem exagerada, bem brega. Talvez essa seja a proposta do filme. Ou talvez o Krypto vá ter os seus poderes, mas ele nem vai usar seus poderes no filme, sabe? Ele vai estar ali como o cachorro do Superman. E o Krypto só seja utilizado como um instrumento emocional pro Superman. Tudo depende de como você desenvolve uma história. Pô, a gente acabou de ter o Guardiões da Galáxia 3, que tem ali uma lontra, um guaxinim, um coelho, e é uma história super madura, cara. Uma história que aborda temas delicados, desenvolve esses temas, converte numa emoção e te entrega desenvolvimento de personagem. O Batmite é o exemplo perfeito. No Brave and the Bold, ele é aquele personagem clássico da Era de Prata. Aparece, vem incomodar o Batman, faz umas magias lá, não tem a menor explicação, tá totalmente fora da realidade, mas você se diverte, sabe? Porque a história vai te colocando em lugares interessantes e vira uma coisa meio metalinguística. Mas o mesmo Batmite também pode ser utilizado pelo Grant Morrison, de uma forma que aparece na mente do Bruce e você não sabe se é real ou não. É o mesmo personagem, utilizado de maneiras bem inteligentes. Um para fazer metáforas, conversando diretamente com a conduta dos fãs,
e o outro que olha pro passado e reinventa esse passado sobre uma nova roupagem para fazer uma parada séria, que é algo clássico de Grant Morrison. É por isso que eu olho, eu penso, eu reflito, e eu só vejo que ter o Krypto não prejudica em nada o filme, só ajuda. Se o roteiro quiser trabalhar com isso. Porque também tem a possibilidade do Krypto estar ali e ele não tem nenhum papel importante, ele só tá ali na fazenda do esquento. Pode acontecer também. Não vejo realmente nenhum motivo para se estressar com isso. Com ou sem Krypto, o filme não vai diminuir por causa disso. Agora, mas eu até sou a favor do Krypto, mas acho que no primeiro filme não precisava. Ok, aí tem um argumento que talvez tenha uma certa lógica na minha visão. Querer deixar o Krypto para um segundo filme e tentar focar nos outros coadjuvantes do universo Superman, que é o Super, o Clark, a Lois Lane, o Jimmy Olsen, Perry, Lex Luthor, vilão e não sei mais o que. Isso talvez eu entenda, principalmente assim na quantidade de personagens coadjuvantes, né, e as jornadas pessoais de todos esses personagens. Porque se o Krypto vai estar na história e ele é relativamente importante, ele teria que ter um desenvolvimento de personagem, alguma coisa de interação com o Clark ele teria que ter para ele passar por algum tipo de jornada, ou o Super passar por algum tipo de jornada por causa do Krypto. E aí lá na frente você faz o payoff com a presença do Krypto e justifica tudo isso muito bem. Que é bem o estilo do James Gunn de fazer isso. Ele conseguiria amarrar isso bem. A gente viu no Guardiões da Galáxia 3 como ele consegue fazer. Certamente há motivos de você querer deixar o Krypto para um segundo filme. Só que aí vem meu contra-argumento. Não é mais interessante você já introduzir o Krypto no primeiro filme, deixar ele ali, mostrar que ele tem uma relação com o Clark. Talvez o Clark more sozinho com o Krypto em Metrópolis. Ele leve o Krypto da fazenda junto com ele para Metrópolis. E o Krypto ser literalmente a única ligação que ele tem das duas casas dele. Smallville e Krypton. Olha que caminho interessante para desenvolver esse personagem, essa relação entre os dois. E você utiliza isso e começa a desenvolver esse relacionamento por 2, 3 filmes. Não precisa colocar tudo do Krypto no primeiro filme. Você desenvolve um pouquinho eles ali, no segundo você faz outra coisa, e no terceiro daí, sei lá, você foca nele. É por isso que esse argumento de que, é muito cedo, eu discordo um pouco, porque se você pensar o filme como uma trilogia, não pensar só no primeiro filme, pensar no que você quer contar ao longo dos 3 filmes, mas pensando na jornada dos personagens, você já deixa uma deixa ali pro Krypto, depois você desenvolve ele no segundo filme, e no terceiro você faz um pouquinho mais. É óbvio que isso exige um super preparo, não tem como ter certeza se o primeiro filme vai ser um grande sucesso e se vai ter continuação, óbvio que não tem como saber, mas o James Gunn também não sabia isso no Guardiões da Galáxia 1, e isso não impediu que ele fizesse uma história já pensando numa trilogia. De uma forma abrangente, ele sabia onde que ele queria levar esses personagens. Eu vejo o Krypto bem com essa ideia. Um grande desenvolvimento emocional pro Superman, relação dele do Krypto com Krypton, com Smallville, dele crescer com Krypto ou não, sem falar que é uma parada nova. Nenhum filme de Superman falou sobre Krypto, live action. Por que não dar essa chance depois de 7, 8 filmes de Superman? Eu acho justo. Ainda mais um Superman que tá querendo buscar coisas novas, a sua própria identidade, depois da gente passar de 3 visões completamente diferentes de Superman. Superman do Donner, Superman do Singer, Superman do Snyder. E por causa disso, eu acho essa ideia do Krypto super bem-vinda na história. Mas enfim, isso aqui é só minha opinião. Eu tô do lado do time do Paul Dini. Outras pessoas podem entender diferente, como o Bruce Timm. Por favor, comentem aí o que vocês acham que deveria acontecer. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe descer. E esse foi o vídeo com as novidades envolvendo Superman Legacy. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.